Lei 39. Agite as águas para atrair os peixes. Bloco 1. Já aconteceu de você perder a cabeça em uma discussão, falar o que não devia, e perceber tarde demais que caiu exatamente na armadilha que armaram para você? No jogo silencioso do poder e das relações humanas, existe uma regra implacável que separa os amadores dos grandes estrategistas. Quem perde o controle emocional, perde o jogo. Nós fomos condicionados a acreditar que a raiva é uma demonstração de força, que a frustração precisa ser desabafada e que revidar um ataque na mesma moeda é defender a própria honra. Mas, no mundo real, explosões de fúria e ressentimento não passam de falhas técnicas graves. Elas gritam para todo mundo ver exatamente onde é o seu ponto fraco. Hoje, nós vamos dissecar a lição definitiva sobre como transformar o tabuleiro a seu favor. A arte de agitar as águas para atrair os peixes. Vamos entender por que manter a calma enquanto você desestabiliza o seu adversário é a chave absoluta para vencer sem precisar disparar um único tiro. A metáfora do tanque de peixes e o custo da raiva. Para entender como essa dinâmica funciona, pense em um grande tanque de peixes cristalino. Em águas limpas e calmas, os peixes nadam seguros no fundo, protegidos pelas sombras e pelas pedras. É impossível pegá-los. Mas o que acontece quando alguém agita violentamente a superfície da água? A calmaria desaparece. A lama sobe, o oxigênio diminui e os peixes, completamente desorientados e cegos pelo pânico, sobem à superfície. Lá em cima, eles mordem desesperadamente qualquer isca ou anzol que aparecer pela frente. Na vida real, a mente humana funciona exatamente igual a esse tanque. Quando você mantém a sua serenidade inabalável diante de um provocador, você continua no fundo, invisível e seguro. Mas quando seu adversário consegue te irritar, ele agita a sua água. Você perde a capacidade de análise crítica, abandona sua estratégia planejada e sobe correndo para a superfície, pronto para morder o primeiro anzol que ele preparou para destruir você. O grande segredo do poder não é correr atrás do adversário para combatê-lo de frente. É operar como um agente provocador sutil. Identificar as brechas no ego, na vaidade ou nas inseguranças da outra pessoa, induzindo-a a agir antes do tempo. Quando o oponente reage com fúria ou intempestividade, ele mesmo cava a própria cova. A história real. O desperdício de um império. Para ver essa estratégia em ação na história, precisamos voltar ao início do século XIX, no coração de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Um célebre imperador e líder militar absoluto, famoso por suas campanhas fulminantes, encontrava-se no auge de seu poder. No entanto, nos bastidores da política em Paris, as intrigas corriam soltas. Ao descobrir que dois de seus principais ministros, o responsável pelas relações diplomáticas e o chefe da segurança interna, mantinham conversas secretas conspirando contra o seu trono, o imperador perdeu o controle. Em vez de investigar os fatos com a frieza de um estadista, ele convocou uma reunião de emergência e, diante de toda a corte, desabou em uma fúria incontrolável. Durante longos e intermináveis minutos, o monarca berrou acusações veementes, proferiu ofensas pessoais e escancarou toda a sua vulnerabilidade emocional para os presentes. Enquanto o imperador gritava e perdia a compostura, um dos ministros investigados, um homem conhecido por sua frieza aristocrática, manteve-se absolutamente impassível. Ele não alterou o tom de voz, não gesticulou com raiva e sequer demonstrou nervosismo. Apenas ouviu as ofensas com um sorriso irônico e tédio visível no rosto. Aquele contraste público foi devastador. A serenidade calculada do ministro expôs de forma crua o descontrole emocional do imperador. A corte inteira percebeu, naquele exato instante, que o monarca havia perdido a invulnerabilidade. A partir daquele dia, o mito da autoridade absoluta ruiu, marcando o início acelerado do declínio político e militar daquele grande líder. Ele caiu na própria armadilha. Permitiu que a raiva destruísse a sua maior arma, que era o respeito absoluto dos outros. A outra face. A armadilha de cair no lugar errado. Mas atenção! Agitar as águas exige um cálculo milimétrico. O inverso dessa estratégia traz um perigo mortal. Pense no que aconteceu séculos antes, durante as campanhas de um jovem e lendário conquistador macedônio. Ao marchar com seus exércitos pelo Mediterrâneo, ele enviou embaixadores para negociar a rendição pacífica com os líderes de uma orgulhosa e rica cidade costeira fortificada. Confiantes em suas gigantescas muralhas marítimas e em sua frota invencível, os líderes locais cometeram o erro fatal de desafiar o imperador, executando os embaixadores de forma brutal e sumária, acreditando que isso o irritaria a ponto de fazê-lo desistir da invasão.
Eles achavam que estavam provocando um adversário comum. O que eles não sabiam é que a provocação não desestabilizou o conquistador. Pelo contrário, despertou nele uma obsessão implacável. Em vez de recuar, o imperador gastou meses construindo um gigantesco aterro marítimo com escombros para ligar o continente à ilha, invadiu a cidade a ferro e fogo, executou os defensores e reduziu a polma das civilizações mais prósperas da região. A lição é cristalina. Nunca agite as águas de um adversário que possui recursos esmagadores, sangue frio e determinação inabalável, a menos que você esteja preparado para suportar a fúria total da destruição. O que você vai aprender nesta jornada? Ao longo deste áudio, nós vamos dissecar os mecanismos exatos para você dominar a sua própria serenidade e manipular com maestria o tabuleiro ao seu redor. Você vai descobrir como usar a indiferença aristocrática para destruir o impacto de qualquer ataque verbal ou agressividade alheia. Como aplicar a simulação de fraqueza para inflar o ego dos seus rivais e atraí-los para armadilhas inevitáveis. E, acima de tudo, como blindar o seu temperamento para nunca mais morder a isca de quem quer ver você fora do prumo. Se você quer parar de perder energia com conflitos inúteis e aprender a vencer os jogos de poder usando apenas a calma e a precisão cirúrgica, você está no lugar certo. Mantenha o seu foco, ajuste os seus fones e vamos juntos para o próximo bloco. Bloco 2. Os obstáculos e as armadilhas. Agora que você já entendeu o poder invisível de manter a calma e sabe que agitar as águas no momento certo transforma qualquer adversário em presa fácil, responda com sinceridade. Por que a grande maioria das pessoas continua perdendo o controle diante da primeira provocação? A resposta é que o nosso ego é uma armadilha ambulante. Nós fomos educados para achar que levar desaforo para casa é sinal de fraqueza, que a honra exige uma resposta imediata e que engolir a raiva é ser covarde. Mas, no tabuleiro do poder, reagir no impulso é entregar a vitória de bandeja para quem quer ver você destruído. Neste bloco, vamos dissecar as 4 armadilhas mortais que impedem você de dominar a serenidade estratégica, e como a necessidade de revidar na mesma moeda sabota o seu sucesso. Armadilha 1. A armadilha da honra ferida. A primeira grande armadilha é acreditar que responder a uma ofensa ou provocação de imediato prova que você é corajoso e que ninguém mexe com você. A causa. A ilusão da masculinidade ou do brio ferido. Achamos que deixar um desaforo sem resposta diminui o nosso valor perante os outros e arranha a nossa imagem de força. A consequência. Você entrega o controle da sua mente para o seu oponente. Quando você reage com raiva a uma provocação barata, você mostra exatamente qual botão o outro precisa apertar para te tirar do sério. O resultado é que você vira marionete nas mãos de quem te provocou. Pense no famoso líder militar da antiguidade que caiu na armadilha de um inseto irritante em uma fábula clássica. Tomado por uma fúria cega diante da recusa de dividir um recurso, o pequeno inseto desferiu uma ferroada com tanta violência que perdeu o próprio ferrão, condenando-se a uma morte lenta, enquanto o alvo da fúria mal percebeu o incômodo. Quem ataca por puro orgulho ferido acaba destruindo a si mesmo, enquanto o oponente continua intacto. A solução. Compreenda que a verdadeira força está na indiferença. Quando alguém tentar te tirar do prumo, encare a provocação como um ruído irrelevante. O silêncio sereno desarma o agressor muito mais do que qualquer xingamento. Armadilha 2. O complexo de bom samaritano da justiça. A segunda armadilha mental é achar que é sua obrigação moral colocar os outros em seus devidos lugares toda vez que alguém for injusto ou desagradável com você. A causa. O complexo de corregedor do mundo. Acreditamos que a verdade e a justiça precisam ser defendidas gritando, apontando dedos e provando que o outro está errado na frente de todo mundo. A consequência. O esgotamento inútil e a criação de inimigos perigosos. Tentar corrigir a burrice ou a maldade alheia no grito é como entrar em um pântano para brigar com um porco. Você se suja inteiro, passa raiva e o porco ainda adora lama. Lembre-se daquele tradicional conto japonês sobre o clérigo que se irritou profundamente com apelidos maldosos ditos por vizinhos. Em vez de ignorar, ele perdeu a cabeça, destruiu árvores e tocos de madeira com fúria, criando uma enorme vala ao redor de sua casa e ganhando, de quebra, uma alcunha ainda pior e definitiva da comunidade. Quem briga por vaidade acaba eternizando o próprio vexame. A solução. Abandone o papel de juiz dos outros. Deixe que os tolos falem sozinhos. Pratique a arte de observar as falhas alheias com um sorriso interno, sabendo que quem se descontrola está fazendo o trabalho sujo de cavar a própria cova. Armadilha 3. A confusão entre fraqueza e estratégia.
A terceira armadilha é achar que recuar temporariamente ou adotar uma postura de aparente passividade faz de você um perdedor. A causa: a impaciência crônica. Queremos resolver tudo no mesmo segundo, vencer o conflito no grito e mostrar poder de forma barata e barulhenta. A consequência: você se torna previsível. Os seus concorrentes e rivais aprendem exatamente como te manipular. Basta cutucar o seu ego que você perde a linha, abandona seus planos de longo prazo e gasta toda a sua energia em brigas de vizinhança. Veja o risco que correm aqueles que ignoram a lição do grande estrategista chinês da antiguidade. Ao simular uma falsa deserção reduzindo o número de fogueiras no acampamento noite após noite, o general induziu o exército rival a uma perseguição precipitada e arrogante por um desfiladeiro estreito, onde foram completamente aniquilados. A pressa e a falta de cautela do oponente foram os instrumentos de sua própria destruição. A solução: domine a arte da paciência tática. Simule recuo quando necessário, guarde suas verdadeiras forças nos bastidores e deixe que o adversário corra sozinho para a armadilha da própria soberba. Armadilha 4. A tendência de levar tudo para o lado pessoal. Por fim, precisamos apontar o erro clássico de achar que toda ofensa, crítica ou manobra política ao seu redor é um ataque direto à sua honra individual. A causa: o egocentrismo social. Acreditamos que o mundo gira em torno das nossas qualidades e que as pessoas perdem o sono tramando contra nós de forma pessoal. A consequência: você sofre por antecipação, gasta fichas emocionais à toa e toma decisões passionais baseadas em paranoia, rompendo alianças importantes e criando atritos onde só havia interesses frios de poder. Lembre-se do renomado comandante militar do século III que, ao descobrir documentos secretos provando a conspiração e a traição de vários de seus próprios generais em meio a uma guerra crítica, simplesmente ordenou a queima imediata daqueles papéis sem abrir investigações ou punições públicas. Ele sabia que punir no calor da emoção geraria pânico e divisão interna. Ele preferiu guardar a informação, manter a coesão do exército e acertar as contas muito tempo depois, quando a calmaria reinava. A solução: despersonalize os conflitos. Entenda que, na política, nos negócios e nas relações de poder, as pessoas agem por interesse próprio, vaidade ou desespero, e raramente por ódio pessoal. Mantenha a clareza analítica intacta. Como você pode perceber, cair nessas armadilhas é o que entrega sua cabeça de bandeja para os estrategistas mais hábeis. Enquanto os impulsivos gritam, esbravejam e caem em qualquer provocação barata, os verdadeiros mestres do poder observam tudo de camarote, mantendo o sangue frio e a mente blindada. No próximo bloco, nós vamos avançar para o coração prático de toda essa dinâmica. O método passo a passo para você desestabilizar adversários sem perder o eixo e blindar a sua liderança em qualquer cenário. Mantenha o seu foco e vamos em frente. Bloco 3. O método prático e passo a passo. Chegamos ao coração do nosso áudio. Se nos blocos anteriores você entendeu por que perder a cabeça é o maior erro estratégico que alguém pode cometer e quais são as armadilhas do ego que sabotam a sua serenidade, agora é o momento da virada. Como transformar tudo isso em um sistema prático? Como manter o sangue frio enquanto você desestabiliza o seu oponente e comanda o tabuleiro sem disparar um único tiro? Para responder a isso, estruturamos o método da água calma e da isca perfeita. Um passo a passo dividido em 3 pilares fundamentais, desenhado para você aplicar nas suas negociações, no seu ambiente profissional e na sua vida pessoal a partir de hoje mesmo. Vamos dissecar cada pilar com calma. Prepare o seu foco. Pilar 1. A indiferença aristocrática. O escudo da serenidade. O primeiro pilar do nosso método trata da neutralização imediata de qualquer ataque verbal ou provocação barata. O que é? A indiferença aristocrática é a habilidade consciente de adotar uma postura de total tédio, serenidade e imperturbabilidade quando alguém tenta te ofender, agredir ou tirar do sério em público. Por que funciona? Quem provoca quer ver sangue, quer ver você alterar o tom de voz e perder o controle. Quando você responde com um silêncio cortante ou um olhar entediado, você nega ao agressor o oxigênio que ele precisa para continuar o espetáculo. O ataque bate em você e volta contra ele mesmo, deixando-o ridicularizado perante a plateia. Pense em como um famoso ministro do século XIX lidou com as fúrias descontroladas de seu superior durante uma reunião de cúpula. Enquanto o imperador gritava, gesticulava e despejava ofensas pessoais diante da corte, o ministro manteve-se recostado na cadeira, com um leve sorriso irônico e total serenidade. O descontrole do monarca escancarou sua própria fraqueza, enquanto a frieza do subordinado consolidou sua imagem de força inabalável.
Como aplicar na prática hoje mesmo? Pratique a pausa de 3 segundos. Sempre que receber uma provocação ou um comentário hostil, conte mentalmente até 3 antes de dar qualquer resposta. Esse pequeno espaço de tempo impede o impulso automático da raiva. Responda com o tédio educado. Em vez de rebater o insulto com outro xingamento, use frases curtas, neutras e desinteressadas. Por exemplo, compreendo o seu ponto. Ou interessante a sua perspectiva, encerrando o assunto imediatamente. Mantenha a postura corporal relaxada. Enquanto o outro se estressa, respire fundo, mantenha os ombros soltos e o semblante calmo. A linguagem corporal tranquila comunica superioridade instantânea. Pilar 2. A provocação cirúrgica e a isca do ego. O segundo pilar é a arma de ataque para desestabilizar adversários arrogantes sem sujar as próprias mãos. O que é? A provocação cirúrgica é a técnica de identificar as vaidades, inseguranças ou pontos fracos de um rival para induzi-lo a tomar decisões precipitadas, criando armadilhas onde ele mesmo sela a própria derrota. Por que funciona? Pessoas arrogantes e vaidosas são extremamente previsíveis quando seu ego é cutucado de forma sutil. Elas agem movidas pelo impulso de provar o próprio valor, abandonando a prudência e caindo de cabeça em qualquer armadilha que prometa inflar sua falsa superioridade. Lembre-se da clássica manobra daquele brilhante estrategista militar da antiguidade que, liderando forças em desvantagem contra um exército numeroso, reduziu o número de fogueiras em seu acampamento noite após noite. O comandante rival, tomado pela arrogância de achar que o inimigo havia fugido covardemente, abandonou a segurança de suas posições para uma perseguição desordenada e caiu direto na garganta do desfiladeiro cercado. Como aplicar na prática hoje mesmo? Identifique a vaidade do oponente. Observe o que o seu concorrente ou adversário mais faz questão de ostentar: inteligência, poder, status. É exatamente aí que reside a fragilidade dele. Use a técnica da exigência sutil. Coloque o oponente em situações que firam levemente seu orgulho ou exijam que ele prove o que diz, forçando-o a assumir riscos desnecessários. Deixe o rival correr sozinho. Nunca persiga um adversário enfurecido. Afaste-se do caminho, prepare o terreno e espere ele cometer o erro fatal por pura impaciência. Pilar 3. A despessoalização do conflito. O escudo analítico. O terceiro e último pilar do nosso método lida com a preservação da sua clareza mental diante das tempestades políticas e sociais. O que é? A despersonalização do conflito é a capacidade mental de enxergar ataques, críticas e manobras alheias não como ofensas direcionadas à sua pessoa, mas como meras movimentações frias de interesse, desespero ou vaidade alheia. Por que funciona? Quando você leva as coisas para o lado pessoal, a emoção toma o volante, o seu julgamento fica cego e você gasta uma energia preciosa nutrindo ressentimentos inúteis. Ao entender que os outros agem apenas em função de suas próprias carências e jogos de poder, você se torna imune a chantagens emocionais. Pense na postura daquele renomado comandante militar que, ao descobrir documentos secretos comprovando a traição de vários de seus próprios generais bem na véspera de uma batalha decisiva, não instaurou caças bruxas nem permitiu que a raiva o cegasse. Ele mandou queimar os papéis em silêncio, preservou a união do exército e garantiu a vitória, cobrando a fatura política apenas anos mais tarde, quando a calmaria reinava. Como aplicar na prática hoje mesmo? Separe a pessoa do comportamento. Quando alguém for hostil com você, pense imediatamente: isso não é sobre quem eu sou, isso é sobre quem essa pessoa é e o desespero que ela está sentindo. Elimine o desejo de revanche imediata. Se precisar acertar contas ou corrigir uma injustiça, espere um momento de total estabilidade. O veneno da vingança deve ser servido gelado e calculado. Foque nos resultados, não nos egos. Direcione 100% da sua energia mental para os seus objetivos de longo prazo, ignorando os ruídos insignificantes de quem tenta puxar você para o nível da lama. Aí estão os 3 pilares fundamentais do nosso método: a indiferença aristocrática, a provocação cirúrgica e a despersonalização do conflito. Não se trata de frieza desumana. Trata-se de maturidade tática absoluta para garantir que você permaneça no comando do tabuleiro enquanto os impulsivos se destroem sozinhos. No quarto bloco do nosso áudio, nós vamos desenhar o cronograma de mudança e o plano de ação de 30 dias, preparando a sua mente para vencer o impulso da reação rápida e consolidar o hábito do sangue frio para o resto da vida. Mantenha a atenção total e vamos em frente. Bloco 4. Plano de ação e cronograma de mudança. Chegamos ao quarto bloco da nossa jornada. Até aqui,
Você entendeu o poder supremo de manter as águas calmas, descobriu as armadilhas perigosas do ego que fazem você morder qualquer isca e conheceu o método prático para dominar a indiferença aristocrática e a despersonalização dos conflitos. Mas saber o que fazer é apenas o primeiro passo. A grande pergunta que ecoa na sua mente agora é como colocar tudo isso em prática na minha rotina sem sentir que estou engolindo sapos? Como transformar o sangue frio e a estratégia em hábitos naturais do meu dia a dia? A resposta sincera é que mudar a forma como você reage às provocações do mundo exige treino, controle emocional e, acima de tudo, resiliência para atravessar o desconforto inicial. Vamos desenhar agora o seu mapa mental de longo prazo, dividindo essa transformação em fases claras para que você saiba exatamente o que esperar de si mesmo nas próximas semanas. Fase 1. O jejum da reação e o diagnóstico, dias 1 a 10. Toda grande mudança de comportamento começa pela interrupção dos hábitos automáticos que drenam a sua energia. Na primeira fase do seu plano de ação, o foco não é contra-atacar, e sim parar de morder as iscas fáceis. Pense em como os grandes estrategistas do passado agiam diante de provocações baratas. Eles simplesmente cruzavam os braços e observavam o adversário se desgastar sozinho. O que fazer na prática? Pratique a pausa de 3 segundos. Nos próximos dias, sempre que alguém disser algo para te provocar ou contrariar, proíba-se de dar uma resposta imediata. Conte até 3 mentalmente, respire fundo e sinta o impulso da raiva passar antes de abrir a boca. Adote o tédio educado. Elimine a necessidade de ter a última palavra em discussões banais. Responda com frases curtas e neutras, deixando o provocador falando sozinho. Pare de levar tudo para o lado pessoal. Lembre-se de que a grosseria ou a hostilidade dos outros é reflexo exclusivo das inseguranças e frustrações deles, nunca um ataque direto ao seu valor. Nessa fase inicial, é perfeitamente normal sentir uma certa coceira por dentro, aquela sensação incômoda de que você deveria ter dado uma resposta à altura. Não ceda. Esse desconforto é apenas o seu ego ferido querendo holofote. O silêncio sereno é a sua primeira armadura. Fase 2. A aplicação da indiferença e da perguntas. Dias 11 a 20. Superada a fase da abstinência de discussões inúteis, entramos no momento de colocar em prática a diplomacia fria e o uso cirúrgico da inteligência. Aqui, o seu objetivo é treinar a habilidade de desarmar ataques sem sujar as mãos e sem gastar nenhuma gota de energia emocional. O que fazer na prática? Substitua o contra-ataque por perguntas. Quando alguém tentar intimidar você ou apontar falhas de forma agressiva, devolva com elegância usando uma pergunta investigativa. Por exemplo, o que exatamente levou você a chegar a essa conclusão? Isso obriga o outro a se explicar e desarma o ímpeto da ofensa. Observe o circo pegar fogo de camarote. Comece a reparar como seus colegas ou concorrentes que perdem a paciência facilmente se destroem sozinhos. Em vez de entrar na briga, assista a cena com um sorriso mental, compreendendo o mecanismo da autoimplosão alheia. Canalize a energia para os seus objetivos. Todo o tempo que antes você desperdiçava ruminando discussões e planejando vinganças baratas deve ser redirecionado para os seus projetos reais, estudos e metas de longo prazo. Nesta fase intermediária, você começará a notar algo libertador. As pessoas ao seu redor param de tentar te provocar porque percebem que você não fornece mais o combustível da reação. Fase 3. A maestria do sangue frio e a paz inabalável. Dias 21 a 30 em diante. A última fase da sua jornada de transição é o momento em que a serenidade estratégica deixa de ser um esforço consciente e se torna sua segunda natureza. Assim como os grandes líderes da história que mantinham a compostura absoluta enquanto o mundo ao redor desabava em intrigas, você percebe que o seu foco é intocável. Você não se importa com as alfinetadas dos invejosos, não morde nenhuma isca e conduz o seu caminho com uma paz profunda e inegociável. O que fazer na prática? Monitore a sua serenidade. Certifique-se de que a sua mente permaneça limpa de ressentimentos e focada unicamente naquilo que traz retorno prático para a sua vida e para os seus projetos. Opere com precisão cirúrgica. Quando precisar impor limites ou conduzir uma negociação difícil, faça-o com frieza, cálculo e absoluta isenção emocional, exatamente como o mestre do tabuleiro. Manter a calma no meio do caos não é sinal de passividade, é a mais alta demonstração de poder que um ser humano pode exibir. O mapa está desenhado. A armadura mental está forjada. O cronograma de 30 dias depende exclusivamente da sua decisão de blindar o seu temperamento a partir de hoje. No nosso próximo e último bloco, nós vamos fazer o encerramento definitivo desta jornada com um impacto emocional profundo,
exemplos reais de transformação e a chamada para sua atitude final. Mantenha o seu foco e vamos juntos para a reta final. Bloco 5. Chegamos ao ápice da nossa jornada sobre a arte de agitar as águas para atrair os peixes e dominar o tabuleiro do poder com sangue frio. Até aqui, você entendeu uma das verdades mais libertadoras das relações humanas. Quem perde o controle emocional entrega o jogo de bandeja para o adversário. Explodir de raiva, revidar ofensas no impulso e tentar corrigir o mundo no grito são falhas graves que escancaram a sua vulnerabilidade. Em contrapartida, manter a serenidade aristocrática, despersonalizar os conflitos e usar provocações cirúrgicas transforma qualquer oponente em presa fácil da própria desordem. E se você quer a prova irrefutável de que essa blindagem funciona na prática, observe a transformação na vida de quem decidiu parar de morder iscas fáceis e passou a agir com precisão cirúrgica. Histórias de transição e domínio real. Pense na história de um jovem empresário que liderava um negócio altamente competitivo no setor de tecnologia. Diante de concorrentes agressivos e parceiros comerciais que tentavam desestabilizá-lo com ataques públicos e reuniões tensas, ele costumava responder à altura, perdendo noites de sono e gastando energia preciosa em discussões que só beneficiavam os rivais. Tudo mudou quando ele aplicou a indiferença aristocrática e a calma estratégica. Em vez de se exaltar nas cobranças hostis, ele passou a adotar um silêncio cortante, respondendo às provocações com perguntas polidas e um tédio absoluto. O resultado foi imediato. Os concorrentes, sem receber o combustível da reação, perderam o controle, cometeram erros crassos em contratos importantes e implodiram sozinhos. Enquanto isso, o jovem empresário expandiu seus negócios com serenidade total, assumindo a liderança absoluta do mercado. Considere também o caso de uma líder de equipe em um ambiente corporativo sufocado por intrigas e disputas de ego. No início, sua tendência era entrar nas brigas de corredor para defender suas ideias. Percebendo que o lodo da discussão só sujaria sua reputação, ela mudou de rota. Ela aplicou a despersonalização dos conflitos. Parou de levar os ataques para o lado pessoal e passou a enxergar as manobras dos colegas como puro desespero de quem não tinha argumentos reais. Mantendo a cabeça fria e usando o timing perfeito, ela conduziu seus projetos em silêncio, entregou resultados brilhantes e foi promovida a diretora executiva, enquanto os intrigantes continuaram presos nas próprias armadilhas de vaidade. A síntese definitiva do conhecimento. Essas histórias reais comprovam a lei suprema que você deve gravar no fundo da sua mente. O poder pertence àqueles que mantêm o controle absoluto das próprias emoções. Agitar as águas de forma calculada e manter a sua própria mente blindada na serenidade retira o adversário do prumo, transformando qualquer conflito em uma vitória inevitável. Guarde estas 3 diretrizes fundamentais para o resto do seu caminho. A indiferença aristocrática. Responda aos ataques com o tédio educado e o silêncio cortante, negando ao agressor o oxigênio da reação. A provocação cirúrgica. Deixe que a vaidade e a impaciência do rival trabalhem contra ele, preparando o terreno para que ele caia na própria armadilha. A despersonalização. Compreenda que as ofensas e jogadas ao seu redor nunca são sobre você, são apenas o reflexo do desespero alheio. O chamado à ação e o encerramento. Você não chegou até o final deste áudio por acaso. Você chegou até aqui porque decidiu que não vai mais desperdiçar sua energia com brigas inúteis, não vai mais morder iscas baratas e não vai mais permitir que os outros controlem o seu estado de espírito. O momento de ajustar a sua postura, blindar o seu temperamento e assumir o comando absoluto da sua rota não é amanhã, nem na próxima semana. O melhor momento para agir é agora. Ao encerrar esta audição hoje, faça o compromisso inegociável de parar de alimentar o caos dos outros e canalizar 100% do seu foco para os seus objetivos reais. Se este conteúdo virou uma chave na sua mente e te deu a clareza necessária para navegar pelas complexidades do mundo com inteligência implacável, inscreva-se agora no canal, deixe o seu curtir e comente aqui embaixo. Qual é a situação ou o provocador que você vai neutralizar usando o poder do silêncio a partir de hoje? O seu depoimento pode ser o estupim para orientar outra pessoa a encontrar a verdadeira paz estratégica. O conhecimento foi entregue. A estratégia foi traçada. A partir de hoje, quem comanda o tabuleiro é você. Missão dada, é missão cumprida.